E a vitória é nossa. E se o Senhor Jesus é por nós, operando Deus, com este brado de vitória, quero saudar, cumprimentar a amada igreja, a noiva do Senhor, com a paz do Senhor Jesus. Sem demora, vamos abrir em três textos das Escrituras. Quantos trouxe o exemplar das Escrituras Sagradas? Levante a sua mão. Em 3 textos. Primeira Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Pegue um marcador de Bíblia, uma caneta, deixe marcado em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 16, 17 e 18. Aí você vai colocar um marcador de Bíblia. Vai abrir lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. E o mesmo Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16. 3 textos e já podemos assentar e assim ouvir o que Deus tem para falar nesta noite. Quantos acharam? Digam amém. João 3,16. Todos juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Deus amou o mundo de quê? De tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo de número 14, versículo de número 16. Peraí, só para me achar aqui. Saiu da página aqui do marcador. João 14,16, todos juntos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17 e 18. Que diz assim: porque o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram com Cristo ressuscitarão. Quem quer ressuscitar aqui nesta noite, levante a mão. Quem vai na primeira vida de Jesus, levante a mão. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens e encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre para com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Curve a sua cabeça, feche seus olhos, coloque a sua Bíblia no banco, pegue na mão do seu irmão e vamos orar nesta noite. Soberano e eterno Deus, Pai amado, Pai querido, nesta noite se encontra aqui a tua noiva reunida. Pai, a tua noiva, Pai, que se encontra, Senhor, aqui, Senhor, para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. A tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz. A tua palavra, Pai, que é a única, que, Pai, que tem o poder de penetrar na nossa mente, na nossa alma, nas nossas juntas e medula. Pai, nesta
te peço, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, porque a tua palavra diz na primeira epístola do apóstolo São João: aquele que diz que não peca é mentiroso, mas se pecarmos, Pai, temos um advogado, a saber, Jesus Cristo, um advogado que advoga nossas causas. Pai, seja conosco nesta noite, assim eu te glorifico nesta noite. Pai, me dê autoridade, me dê graça, me dê unção. Pai, seja comigo nesta noite, que eu venha ser canal, de bênção, que eu venha ser instrumento na tua mão para pregar a tua palavra, não para me gloriar, Senhor. Pai, porque tudo foi feito para ti. A festa não é da igreja do pastor Reginaldo, a festa é tua nesta noite, Pai. Assim eu te glorifico, eu te exalto e magnifico o teu nome, para a honra, louvor e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículo de número 16. A Bíblia fala, a Bíblia diz, a Bíblia registra, enfatiza e menciona que Deus, irmãos, enviou o seu único Filho unigênito para morrer por mim e por você. O Evangelho, o varão que me antecedeu aqui, ele falou o quê? Falou de amor. O amor de Deus é diferente do meu amor, é diferente do amor do presbítero Márcio, diferente do amor do evangelista Zé Carlos, é diferente do seu amor. Porque existe 3 tipos de amor, diga comigo, existe 3 tipos de amor. Existe o amor fraterno, diga comigo, amor fraterno. Amor fraterno ou amor fraternal é o amor de irmãos, é o amor de amigos. Eu amo o presbítero Márcio porque eu amo ele, o amor fraternal. É o amor fraterno, eu amo meu irmão em Cristo Jesus. Existe o amor eros, diga comigo, amor eros. Amor eros, irmãos, é o amor conjugal, é o amor de um homem para uma mulher. Mas esse amor eros, irmão, também se acaba, também se destrói, também se termina. Por quê? Porque, irmãos, às vezes com a infidelidade do um e do outro acaba-se um casamento, acaba-se uma relação, acaba-se um laço familiar. Mas o amor de Deus, irmãos, é o amor ágape. Diga comigo, amor ágape. Esse amor é o único amor, é o amor que transcende todo o amor, é o amor que suporta todas as coisas. O amor de Deus, irmão, é um amor incondicional, é um amor que não impõe condições para amar. É o amor que ele ama o pecador, ele ama o adúltero, ele ama a adúltera, ele ama o ladrão, ele ama a prostituta, ele ama aquele que se droga. Esse é o único amor verdadeiro, é o amor ágape. E Jesus Cristo, irmão, ele veio ao mundo, por quê? Porque ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para fazer a obra a qual Deus fez, falou para ele fazer aqui. E eu estava falando com os nossos irmãos aqui à tarde, né? Porque a Trindade, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo, é a triunidade, ou seja, não são 3 deuses, somente um Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Pai, quando ele criou todas as coisas, lá em Gênesis, que é o livro dos inícios, o livro do começo, o livro do princípio, fala assim, ó, que ele falou assim, ó, haja luz e houve luz. Ele criou todas as coisas. Ele é na pessoa do Filho, quando diz lá em João, que diz assim, ó, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá em João fala o seguinte, é o texto ao qual nós lemos, quando Jesus ele vai ascender ao céu, ele fala assim, ó, eis que eu vou para o meu Pai, mas eis que eu vou rogar ao meu Pai, para que ele envie o outro Consolador. Esse outro, irmãos, está no vocábulo alon. Diga comigo, alon. Diga comigo, irmãos, alon. Não está no vocábulo hetero. Diga comigo, heteros. Heteros, irmãos, está no grego, no vocábulo grego, que significa outro de outra pessoa, outro de outra maneira, outro de outra espécie. Mas alon está no vocábulo grego, que significa outro da mesma pessoa. Deixa eu usar o pastor Reginaldo aqui. Levanta aqui, por favor. O pastor Reginaldo é uma pessoa, eu sou outra pessoa. Somos pessoas diferentes. Os meus filhos são gêmeos da mesma placenta. São gêmeos idênticos, são iguaizinhos. Se você olhar para o Igor, Mateus é um menino igual
Paulo e William, mas são diferentes, personalidade diferente, jeito de ser diferente. Mas Jesus, quando fala assim, ó, eis que eu vou para o Pai, mas eis que eu vou rogar ao Pai para que envie um outro Consolador, para que te possa consolar. Irmãos, esse outro é da mesma pessoa do Pai, é da mesma pessoa do Filho, é a trindade, a triunidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Quem está me entendendo nesta noite, levante a mão. Glória a Deus. Eu tenho um copo d'água aqui, só para que você entenda. A água tem quantos estados? Só aqui que eu escutei. Quantos estados tem água? 3 estados. Quais são? Sólido, líquido e gasoso. O líquido é esse que eu estou bebendo aqui. Tem o sólido, que é aquele que fica lá no gelo, e tem o gasoso. Ou seja, a água tem quantos estados? 3 estados. Mas ela deixa de ser água? Ela continua sendo um componente só. Continua sendo água. Assim é o meu Deus. Assim é o seu Deus. Assim é o nosso Deus. O nosso Deus, irmão, na pessoa do Pai, quando criou todas as coisas, quando criou o universo, quando criou esse mundo, irmãos, esse mundo que eu e você habita, mas que um dia Jesus vai voltar para te buscar, para buscar a tua igreja. Ele fez uma promessa para mim e para você. Na pessoa do Filho, quando ele se humanizou e habitou entre mim e entre você. E na pessoa do Espírito Santo, quando é aquele que te consola e me consola. A Bíblia fala, irmãos, a Bíblia diz que Jesus, quando veio a esse mundo, ele curou, ele fez milagre, ele fez maravilha. Uma certa época, uma certa vez, lá no tanque de Betesda, havia um paralítico, irmão, que já estava enfermo há muitos anos. E ali se passavam, irmãos, vários ali, e ali tinha, no capítulo 8 de João, do Evangelho de João, e todos que ali passavam eram curados, mas o paralítico, ele ficava ali, ia sempre passando o tempo dele, e nada de acontecer. Porque a Bíblia fala, a Bíblia diz ali que era por um certo tempo, um anjo vinha e descia e movimentava as águas. O que a Bíblia está querendo dizer para mim e para você? Irmãos, a tua cura, a tua luta só vai acabar, a tua providência só vai acontecer depois do movimento das águas. É depois do movimento das águas. Mas quem que tem que movimentar as águas, irmãos, não é eu e você, é Deus que movimenta. Mas eu e você tem que fazer a nossa parte. Tem que acreditar, tem que crer, tem que confiar, tem que esperar. E Jesus ali, irmãos, ele fez cura, fez milagres, fez maravilha. Certa vez Jesus estava passando e ele sentiu que os discípulos estavam duvidosos, porque Pedro, ele era um grande pescador. Mas teve um dia, irmãos, que Pedro, ele lançou a rede e ele não conseguiu pescar nada. Lançou a rede de novo e não conseguiu pescar nada. Lançou de novo e não conseguiu pescar nada e voltou. E Jesus chegou ali. Só para você entender o que eu quero falar, Jesus falou para os discípulos o quê? Que a partir daquele momento eles seriam o quê? Pescadores de almas. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Será condenado. Ninguém está afirmando que será. Se crer, pode ser salvo. Jesus chegou e falou assim, ó, Pedro, faz o seguinte, pega a rede, vou simbolizar esse meu blaze aqui como se fosse a rede, tá? E o que acontece? Pedro chega